amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, o tema de hoje são dicas antes de ir a uma entrevista de emprego. Foi com o profissional Charles Bulhões, eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo e eu espero que gostem. Beijinhos! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Charles Bulhões, tá? No Instagram é @CharlesBulhões, tudo junto, tá? A nossa querida amiga Thaís pediu que a gente fizesse um pequeno vídeo dando algumas dicas, né, para que a pessoa tivesse êxito em uma entrevista de trabalho. Aproveito e deixo novamente, reforço o convite para vocês me seguirem lá no Instagram. Lá eu falo muito sobre carreira, sobre currículo, LinkedIn e outras questões ligadas a essa vertente, né, da carreira. Então, em relação à entrevista propriamente dita, nós temos 3 fases que é necessária, que é importantíssima que a gente tenha cuidado. A primeira delas, o dever de casa. Qual que é o dever de casa? Primeiro, cuidar do visual, né? Cuidem do visual. Não estou dizendo que vocês têm que ir de paletó nem nada disso, tá? Mas eu estou dizendo que vocês devem se apresentar, né, conforme o momento e conforme a empresa que vocês estão indo, né, buscar a vaga, né? Então cuidem do visual, cuidado com decotes, né, muito grandes para as mulheres, né? Para os homens, evitar boné, evitar sandália, né? Maquiagem muito forte, cuidado também, tá? Essas questões, né? Às vezes chamam mais atenção do que o que deve realmente chamar atenção. O que tem que chamar atenção no momento da entrevista são suas competências, tá? Então, a primeira dica, justamente dever de casa, é cuidar do visual. Cuidado com esse visual, tá? A segunda é estudar o seu currículo. Você tem que conhecer o seu currículo, a sua trajetória de vida, tá? E também estudar a empresa. Esse é outro dever de casa. Estudar o seu currículo, né? E aí analisar, né, em relação ao que você colocou no currículo. Se é para uma vaga de recepcionista, você deve refletir toda a sua vivência, como que é a sua experiência, a sua vivência, as competências que você já tem desenvolvidas podem ajudar a você atuar nessa vaga, né? Se for recepcionista, se for gerente de RH, a mesma coisa e assim sucessivamente, tá? Estudar também a empresa, conhecer qual é o ramo de atividade da empresa, qual a área de atuação direitinho, qual a abrangência, tá? Dá uma estudadazinha, uma boa dica, uma boa fonte de informação sobre a empresa é o próprio site dela. Vai lá no site, dá uma olhada na visão, missão, valores, né? Dá uma olhada. Não é decorar para chegar lá, tá? Mas é conhecer. Se você mostrar que você conhece, tá? Pode ter certeza que se você der uma olhada e conhecer, lá no momento da entrevista, vai ter um determinado momento que vai surgir a oportunidade de você, inclusive, linkar a sua vivência com a missão da empresa. Tá? Outro aspecto importantíssimo é se preparar para o dia da entrevista. Não cabe perder noite antes do dia da entrevista, chegar atrasado no horário da entrevista, chegar com a fisionomia do dia anterior, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, não cabe chegar numa entrevista com a cara de sono, né? Com a cara inchada, com a cara... Não cabe, tá? Cuidado com isso, pessoal. Observem, vejam esse momento da entrevista como uma oportunidade para conquistar tudo que vocês almejam no futuro de vocês. Tá? Pode ser um primeiro passo de uma mudança realmente dentro da vida de vocês. Então, às vezes, vale a pena deixar de ir naquele aniversário no dia antes da entrevista, deixar de ir naquela festa, dormir cedo, deixar a mente descansar, né? Acordar com proatividade, disposto, com vontade e mostrar ao entrevistador que vocês são proativos, tá? São ativos, tá? A outra etapa é o momento da entrevista. Momento da entrevista, esqueçam o celular de vocês. Se possível, até desligue, tá? Quando entrar na empresa, já desligue logo o celular, tá? Novamente, observe aquele momento como um momento de oportunidade para vocês conseguirem o que vocês almejam, tá? Sejam proativos no momento da entrevista, mas lógico que tudo com limite,
né? Então, se quem gostaria de falar nesse momento, fale logo. Porque se você não falar logo, você vai sofrer até ser o último, até chegar o seu momento, né? Então, às vezes, a pessoa fica ali caladinha e aí ela vai sofrendo. Cada pessoa que vai sendo entrevistada, ela tá vendo ali, ela vai sofrendo. E aí quando chega o momento dela, ela foi a última. O entrevistador já tá cansado, ela já tá cansada. Então não é legal. O legal é ser logo o primeiro. Se abriu a oportunidade para você falar, né? Ser logo o primeiro, seja. Tá? Mostre proatividade também lá no momento. Precisou de alguém para ajudar a organizar a sala? São esses momentos que você destaca, esse aspecto que é importantíssimo, tá? Que as empresas estão buscando cada vez mais, que é a de atitude, profissionais proativos, que realmente querem. Tá? Um outro aspecto importantíssimo é, se possível, no final da entrevista, faça uma pergunta sobre a empresa. Você não vai, no dever de casa, você não vai estudar sobre a empresa? Então, no momento da entrevista, no final dela, você pode sim fazer uma pergunta, tá? Eu gostaria de saber, né, depois desse cargo, qual o próximo cargo, qual é dentro da linha sucessória, da linha de carreira, né, dentro da empresa, qual que é o próximo cargo que eu posso atingir? E aí posso lhe garantir, né, que quando você fizer uma pergunta, agora lógico, são perguntas desse foco, né? Não é perguntar, eu quero saber quanto é que eu vou ganhar. Quanto você vai ganhar, você já sabe, tá? Você, quando se candidatou, em algum momento você vai ser informado sobre isso, tá? O que você tem que saber é as coisas subjetivas, né? Como é que eu cresço dentro da empresa? A empresa tem perspectiva depois desse cargo? Qual o próximo cargo que eu posso crescer dentro dela, tá? E questões desse tipo, tá? Pensem. Tá? Lógico que não é qualquer pergunta, mas façam. É interessante. Eu, né, atuo muito também como selecionador e quando a pessoa me faz uma pergunta, isso me fica na cabeça, tá? Mostra que a pessoa tem proatividade mais do que nunca, tá? E que está disposta, está aberta a se provar e querer crescer dentro da empresa, tá? Evite deixar qualquer coisa em branco. Se é uma prova, é uma redação, você estudou sobre a empresa, desenvolva, tá? Se é uma pergunta, fale. Fale de sua vida, fale de sua trajetória, linke isso à empresa. Você fez o dever de casa, tá? Mais do que nunca. Aproveite essa oportunidade. Veja ela como uma oportunidade de conseguir tudo que você almeja, tá? E depois da entrevista, eu posso ligar para saber em relação ao resultado? Eu escuto muito isso, tá? É lógico que o avaliador ele tem que dizer, né? O recrutador ele tem que dizer durante a entrevista, ou então no finalzinho da entrevista, quando é que vai sair o resultado e dar o resultado no momento certo. Mas você também pode perguntar. Tá aí uma outra pergunta interessante se fazer. Se ele não disse, confirmar. Eu gostaria de confirmar quando é que vai sair a entrevista e para onde é que vai sair, como é que vai ser feita a entrevista, o resultado, né? Para onde é que vai sair o resultado e como é que eu posso obter as informações, tá? E aí, se a empresa também não ligar, não tem problema algum você ligar uma vez, tá? Duas vezes a empresa não ligou e aí você ligou, três já é demais, pessoal, tá? Então só tome cuidado com os excessos, é em tudo, tá? Em tudo é o excesso da maquiagem, o excesso do decote, é o excesso da proatividade também. Tudo em excesso é ruim, tá? Então, sejam reais, sejam verdadeiros, mostrem a disposição de vocês, mostrem o que vocês querem, o que vocês estão indo buscar, tá? E boa sorte aí na próxima entrevista de vocês, tá? Me segue lá no Instagram, Charles Bulhões, tudo junto, @Charles Bulhões, tanto no Instagram como no LinkedIn. Grande abraço para todos.